Olá, minha galerinha da primeira série. Hoje estamos aqui para começar a geometria espacial. Nosso primeiro tópico de geometria espacial, ó, já está aqui na tela, ó, poliedros. Legal? Então vocês vão conhecer os poliedros e é daí que a gente começa a geometria espacial. Bacana? Bom, eu já coloquei aqui, ó, um desenho de um poliedro. E os elementos principais do poliedro eu já destaquei, que são os elementos que nós trabalhamos, tá? Ou seja, os vértices, ok? Representados pela letra V, as faces, representados pela letra F, e as arestas, representadas pela letra A. Então, essa figura aqui, ó, que para você pode ser um cubo, na verdade é um poliedro. Então, todo sólido... Galera, todo sólido geométrico e sólido geométrico possui três dimensões, ó, comprimento, largura e altura, tá, galera? Três dimensões, estão trabalhando no espaço, por isso, ó, geometria espacial, legal? Bom, então todo sólido geométrico chamado de poliedro tem que ter vértice, tem que ter face, tem que ter o quê? Aresta. Se não tiver esses elementos, não é poliedro, ok? Então, para ser poliedro, tem que ter esses três elementos. E aí, entenda o seguinte, eu divido os poliedros em dois tipos, os convexos e os não convexos. Galera, muito simples. Quando você pegar um poliedro e todos os seus vértices estiverem para fora, ou seja, apontando para fora, então esse poliedro ele vai ser o quê? Convexo. Quando ele tiver algum vértice, ó, apontando para dentro dele, ou seja, tiver uma concavidade, um buraco, ó, tá vendo aqui que tem um buraco? Uma concavidade, parece que ele foi cortado, ó. Tá vendo, ó? Ele é chamado de não convexo ou côncavo. Por exemplo, tá vendo isso daqui, ó? Cubinho mágico. Lembra do cubinho mágico? Já deve ter visto em algum lugar, ó. Isso aqui é um cubo, é um poliedro, tá? Você vai ver que esse poliedro aqui é chamado de hexaedro regular. Por que ele é um hexaedro regular? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Então o nome de um poliedro é dado de acordo com o número de faces. Já vou adiantar isso para você. Legal? E ele possui, tá vendo essas pontinhas aqui, ó? São os vértices. Tá vendo essa superfície vermelha, essa verdinha, essa laranja, essa azul, essa amarela, legal? Essa branca, são chamadas de faces, ok? E tá vendo essas linhas aqui entre as faces, são o quê? As arestas, legal? Ó. Quer ver outro poliedro? Ó? Uma pirâmide é um poliedro, ó. Por que é um poliedro? Porque tem face, tem vértice, ok? E tem o que? Aresta, que é essa linha aqui, ó, que divide as faces ou liga quem? Os vértices. Então isso aqui é aresta, legal? Bom, então você já está inteirado do que é o que? Um poliedro. Então tá aqui, ó, essa pirâmide é um poliedro. Essa outra aqui, ó, também é um poliedro, tá? Então apareceu um sólido que tem face, tem aresta e tem vértice, ele é chamado de poliedro. Bacana? Então agora o que nós vamos ver? Como dar nome aos poliedros. Legal? Bom, galerinha, já tá aqui no quadro então, ó. Como nós vamos dar o nome a um poliedro. Legal? Então olha só. O poliedro, o nome do poliedro, ou seja, a nomenclatura que a gente atribui a ele, é trabalhada de acordo com o número de faces desse poliedro. Lembrar que
Poliedro representa poli, várias, edro, faces. Então, quando você escutar poliedro, você está montando um sólido geométrico que tem várias o quê? Faces. Legal? E quem vai determinar o nome desse poliedro é o número de faces. Então, o menor poliedro convexo que nós temos, ok? Ele tem 4 faces, é um tetraedro. Legal? Tá aqui o nome dele. Com 5 faces é um pentaedro. Com 6 faces é um hexaedro. Com 7 faces é um heptaedro. Com 8 faces é um octaedro. Com 9 faces é um eneaedro. Com 10 faces é um decaedro. Com 11 faces é um decaedro. Com 12 faces é um dodecaedro. Com 15 faces é um pentadecaedro. Penta 5, decaedro 10. 5 mais 10. Com 20 faces é um icosaedro. Esses aí a gente tem que saber, tá? É muito parecido com polígono. Só que agora eu estou trabalhando com sólido, 3 dimensões. Polígono é plano, tá? Poli, vários. Agronulados. Então, vários lados. Poliedro, polivários. Edro, face. Então, várias faces. Então, agora eu estou trabalhando com 3 dimensões. Ok, galera? Bom, outra coisa. Não esqueça que entre o 12 e o 15 existem poliedros, só que você não tem essa obrigação de saber. E entre o 15 e o 20 também existem poliedros, mas você não tem obrigação de saber. Como eu falei, você só tem a obrigação de saber esse que eu coloquei no quadro para vocês. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a relação que trabalha os poliedros para nós podermos resolver os exercícios envolvendo o que? Face, aresta e vértice. Ok, galera? Vamos lá. Bom, galerinha, já está aí no quadro, ó, a relação que trabalha os poliedros convexos. Bacana? É a relação de Euler. Ok? Ela vai trabalhar os poliedros convexos e alguns não convexos. Então eu costumo dizer o seguinte: todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo. O que quer dizer isso? Primeiro, poliedro euleriano é aquele que satisfaz a relação de Euler, que é essa daqui que trabalha quem? Vértice, face e aresta. Ó. Então, vértice mais face menos arestas vai ser sempre igual a 2 para um poliedro euleriano. Euleriano que vem do nome Euler. Legal? Que foi o matemático que determinou essa relação. Certinho? Então, todo poliedro que satisfaz essa relação, ele é chamado de poliedro euleriano. Todos os convexos são eulerianos, mas nem todos os eulerianos são convexos. Ou seja, existem alguns poliedros, galera, existem alguns poliedros que não são convexos, ou seja, são côncavos, que satisfazem essa relação. Mas os importantes para nós são os convexos, ou seja, são eles que nós vamos trabalhar, ok? Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como aplicar essa relação aí nos poliedros. Você vai ver que é bem fácil, ok? Através dos nossos exemplos aí que nós vamos resolver nesse momento. Bacana, galera? Bom, galerinha, já está aí na tela exemplo 1. Calcule o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Bem simples, já falou que o poliedro é convexo, então com certeza ele é um poliedro que euleriano, ou seja, ele satisfaz a relação de Euler. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, a relação de Euler, vou escrever ela aqui para você, ó. Vamos lembrar, ó, V mais F menos A, que é igual a 2, ó. Só memorizar essa relação, ó. Ele me falou que o número de faces é 6, ó. Então F, galera, é igual a 6. É assim que a gente faz, vai destacando os elementos. O número de vértices é 8, ó. Então V igual a 8. E ele quer que a gente determine o número de arestas, ou seja, o A é a minha incógnita.
Então o que eu vou fazer? Vou pegar esses valores aqui, esses dados do problema, e vou substituir na relação de Euler, ok? O V é igual a 8, então onde tem V aqui eu vou colocar 8, ó, mais o número de faces que é 6, ó, menos o número de arestas que é o que eu quero, ó, tudo isso igual a 2. Viu aí como é que é fácil, galera? Tranquilo, ó. Pega os elementos e substitui na formulazinha. Bom, como o A está negativo, tá vendo que ele está negativo aqui? Eu vou passar ele lá para o outro lado positivo. E vou pegar esse 2 e trazer aqui para o primeiro membro também negativo, ó. Tá somando, passa subtraindo. Tá subtraindo, passa somando. Então vai ficar 8 mais 6 menos 2, que é igual a quem? A A, ó. Já está isoladinho aqui, que é o que eu quero. 8 mais 6, 14. 14 menos 2 vai dar exatamente 12. Então o número de arestas vai ser igual a 12. E tá aí, galera, calculado o número de arestas desse poliedro que ele queria aí. Bacana? Resolvendo aí o exemplo número 1 para vocês. Bom, galerinha, já está na tela aí o exemplo 2. Esse exemplo 2 é um pouquinho mais complexo, ok? Então presta bastante atenção para você entender direitinho. Acompanha aqui comigo. Um poliedro convexo com 11 vértices, ó, então ele já me falou que esse poliedro tem 11 vértices. Então você vem aqui e escreve, ó, V igual a 11. Tem o número de faces triangulares igual ao número de faces quadrangulares. Bom, eu já estou vendo aí que esse poliedro tem faces de diferentes formatos, ou seja, tem face em forma de triângulo, face em forma de quadriláteros e face em forma de pentágono. Tá vendo aí no texto? Ó? Então ele tem faces triangulares igual ao número de faces quadrangulares e uma face pentagonal, ok? Então essas faces têm diferentes formatos: triângulo, quadrilátero e pentágono. Bom, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que entender que o número total de faces é você pegar todas as triangulares, todas as quadrangulares e todas as pentagonais e somar, certinho? E ele me falou o seguinte, ó, número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Então eu faço assim, ó, presta atenção, ó, F3 igual a F4. O que quer dizer isso? F3 são faces triangulares, F4 são faces quadrangulares, F3 é igual a F4. Então se eu tiver 3 faces triangulares, eu também vou ter 3 faces quadrangulares. Se eu tiver 5 faces triangulares, eu também vou ter 5 faces quadrangulares, ou seja, essas quantidades aí elas são iguais. Bom, além disso, ele falou que o número de faces pentagonais, F5, é igual a 1, ó. Então F5 é o número de faces o quê? Pentagonais, está aqui, ó. E uma face o quê? Pentagonal, ok? E ele quer que eu calcule o número de faces desse poliedro, ou seja, ele quer que eu calcule o F. Só que o F, o que é o F? É o F3, a quantidade de faces triangulares, mais a quantidade de faces quadrangulares, mais a quantidade de faces pentagonais. Isso aqui é o que ele quer, ó. Certinho? Bom, galera, vamos entender o seguinte. Para eu calcular isso daí, já que o poliedro ele é convexo, eu vou usar a relação de Euler. Qual que é a relação de Euler? V mais F menos A, que é igual a 2. Então, para eu determinar o número de faces, eu tenho que ter o número de vértices e o número de arestas. O número de vértices ele já me deu, ó. É 11. Ó. Então, tá faltando quem? O número de arestas. Então, agora você vai entender uma coisinha que eu não tinha falado para você ainda. Então, presta bastante atenção, ó. Em todo poliedro convexo vai acontecer isso que eu vou te mostrar aqui agora. Acompanha aqui comigo, tá? O número de arestas do poliedro é sempre o número de faces vezes o número de arestas por face, que eu chamo de N, ó. Isso aqui dividido por 2, ó.
Vou te explicar bonitinho aqui para você entender. Por exemplo, essa caixinha aqui é um poliedro. Legal? Essa caixinha aqui é um poliedro. Esse poliedro ele tem uma face, duas faces, 3, 4, 5, 6 faces. Então esse poliedro é um hexaedro. Legal? Galera, presta atenção. Então nesse poliedro aqui, ó, o número de faces é igual a 6, ó. Nesse aqui, legal? É 6. O que é o N? Número de arestas por face. Acompanha aqui comigo. Tá vendo essa face aqui, ó? Ela tem 1, 2, 3, 4 arestas, ó. Então se o poliedro ele tem 6 faces e 4 arestas por face, 6 vezes 4 dá o quê? 24. Certinho? Dividido por 2 vai ter que dar quanto? 12. Então esse poliedro aqui, ó, que eu peguei de exemplo, ele vai ter que ter 12 arestas. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Certinho? Ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Finalizando assim um número de quê? Arestas. Então eu vou deixar aqui para você, ó, direitinho, ó. Essa relaçãozinha tem que saber, tá? N, o que é N? Número de arestas por face. Número de arestas por face. Legal? E é ela que eu vou utilizar para determinar o número de arestas. Você quer ver? Ó? Presta atenção. Acompanha aqui comigo para você entender. Ó. Bacana? Ó? Então, o que vai ser o número de arestas total? Presta atenção. Eu tenho o quê? Faces o quê? Triangulares. Se são faces triangulares, galera, presta atenção. Cada face tem quantas arestas? 3, né? Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Acompanha aqui comigo. F3 vezes 3, certinho, ó. F3 vezes 3, ou seja, faces triangulares vezes 3 arestas por face, mais F4 vezes 4, por quê? Faces quadrangulares vezes o número de arestas por face. Se são quadrangulares, tem 4 arestas por face. Se são triangulares, tem 3 arestas por face. E F5 vezes o número de arestas por face, que é 5. Viu como é que é fácil? Ó? Número de faces vezes o número de arestas por face. Tudo isso dividido por 2. Isso vai me dar o total de arestas, que é o que eu preciso para determinar aqui, ó, o total de faces, que é o que ele quer. Bom, acompanha aqui comigo para você entender. Bom, eu sei, galera, que o número de faces triangulares é igual ao número de faces quadrangulares. Então, onde tem número de faces quadrangulares, eu posso colocar no lugar de F4, F3. Ou no lugar de F3, F4. Você que decide. Tanto faz. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção. Vou colocar no lugar de F4, F3. Ó. Então vai ficar F3 vezes 3 mais. Tá vendo que F3 é igual a F4? Então no lugar de F4 eu vou colocar F3 vezes 4 mais. F5 é igual a 1, ó. Tá vendo, ó? Então, 1 vezes 5. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Observou aí, ó? Bom, galerinha, vou continuar aqui, hein? Acompanha aqui comigo. Qualquer coisa eu afasto para cá, aqui a relação de Euler, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui, depois eu escrevo ela de novo. Lembrar que o que eu quero é o número de faces. Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção, ó. 3F3 mais 4F3 dá 7
F3, ó. 3F3 mais 4F3, 3 mais 4, 7, ó. 7 o quê? F3, mais 1 vezes 5, 5. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Então, galera, isso aqui é o meu número de arestas, que eu vou substituir na relação de Euler. Legal? Presta bastante atenção aqui para você entender, ó. Vou separar aqui, ó, para não misturar as coisas, ó. E acompanha aqui comigo. Quem que é a relação de Euler mesmo? V mais F menos A, que é igual a 2. Ó. Então vamos lá. Ó. Quem é o V? Não é 11? Ó? Vou substituir os elementos. Ó. Então V é 11. Quem é o F? O F não é F3 mais F4 mais F5? Vamos logo dar uma organizada nisso aqui, ó. Presta atenção aqui para você entender, ó. F é igual. O F3 não é igual a F4, então no lugar do F4 eu vou colocar F3. Igual eu fiz aqui, ó. No lugar do F4 eu coloquei F3. Então vai ficar assim, ó. F3 mais F3 mais F5. Só que o F5 é igual a quem? A 1, ó. Então já vou substituir logo. Isso implica que o número de faces, que é o que a gente quer, é igual a quem? F3 mais F3, 2F3 mais 1. Ó. Então, onde tem F aqui, ó, eu vou colocar exatamente isso, 2F3 mais 1. Ó. Então vai ficar assim, ó. 2F3 mais 1 menos o número de arestas. O número de arestas não é isso daqui, ó. Então, menos entre parênteses, que o sinalzinho vai multiplicar todo mundo, tá? Então tem que ter atenção a isso. Então vai ficar assim, ó. 7F3 mais 5 dividido por 2 igual a 2. Bom, o que eu vou fazer para economizar tempo? Vou tirar logo o MMC de todo mundo, ó. Tá vendo que é 2, 1, 1 e 1, ó? Vou tirar logo dos dois lados, ó. Para poder cancelar, ó. Então, 2 e 2, ó. Tá vendo? Então, o MMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 11, 22. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2F3, vai dar 4 F3. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Só que aí, ó, tá vendo que tem um sinal de menos? Menos vezes mais dá menos. Então, 1 vezes 7F3, 7F3, só que negativo, ó. E menos vezes mais também dá menos. Vezes 5. Então, vai ficar menos 5. Então, vai ficar menos 1 vezes 7F3, menos 7F3 e menos 1 vezes 5, menos 5. 2 dividido por 1, ó, quando não tem nada embaixo é 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 dá 4. Bom, galerinha, por que eu fiz isso? Para poder cancelar os denominadores. Agora já não tem mais denominador, é só agrupar os termos em F3, ó. Quanto que é 4F3 menos 7F3? Não vai dar menos 3F3, ó. Ó, sinais diferentes, ó. Aqui é positivo, aqui é negativo, ó. Subtrai e conserva o sinal do maior. 7 menos 4 dá 3, o maior é 7 negativo. Vamos agrupar os termos sem F. 22 mais 2, 24. 24 menos 5 vai dar 19, ó. Que é igual a 4, ó. Tá vendo, ó? Vou passar o 3F3 somando, ó, pro outro lado, porque ele tá negativo, ó, e vou passar o 4 subtraindo aqui pro primeiro membro, porque ele tá positivo. Então vai ficar assim, ó, 19 menos 4, ó, o 4 passou subtraindo, que é igual a 3F3, ó. Ou seja, galera, 19 menos 4 dá 15. Então 3F3 é igual a 15, já organizando. Passa o 3 dividindo, quem é o F3? Sem medo de ser feliz, igual a 5, né? Então, quantas faces triangulares esse poliedro tem? 5 faces triangulares. Ó.
Legal? Então, com isso, eu consigo determinar o número de faces total. É só substituir aqui, ó. Quem é o F3? 5, ó. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 1. Galerinha, 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Então, esse poliedro, ele vai ter 11 faces. Ele é chamado de undecaedro. Legal? E tá aí resolvido o exemplo 2 para você. Galerinha, terceiro exemplo e último aí pra gente encerrar nossa aula. Presta bastante atenção, vamos fechar com chave de ouro, tá? Acompanha aqui comigo. Um poliedro euleriano de 7 vértices, então vamos lá, ó. Então ele tem V igual a 7. Ó, ele já falou que é euleriano, então tem que satisfazer a relação de Euler. Certinho? Então, olha só. Ele tem 7 vértices e tem 5 vértices nos quais concorrem 4 arestas e 2 vértices nos quais concorrem 5 arestas. Então, vamos entender o seguinte. Vértice não são aqueles pontinhos lá no poliedro, ó. Quer ver, ó? Tá aqui o poliedro, ó, que eu te mostrei. Então, esse vértice aqui, ó. Tá vendo, ó? Quantas arestas saem dele? 1, 2, 3. Legal? Então, desse vértice aqui saem 3 arestas. É assim que a gente olha. Por exemplo, aqui, ó, presta atenção. Tá vendo esse vértice aqui, ó? Quantas arestas saem dele? 1, 2, 3, 4, ó. Certinho? Então, por exemplo, desse vértice aqui saem 4 arestas. É isso que ele está te dizendo. Por exemplo, no cubinho, ó, que eu já mostrei para você, ó. Legal, ó. Tá vendo esse vértice aqui, ó? Quantas arestas saem dele? 1, 2, 3. Então, quando ele fala que desses 7 vértices, 5 vértices, dos quais concorrem 4 arestas, ele está dizendo isso aqui, ó. Eu tenho 5 vezes um pontinho, que é o vértice, que dele saem quantas arestas? 4 arestas. Então, você vem aqui e coloca 1, 2, 3, 4. Certinho, ó? Então, ó, eu tenho 5 vértices, 5 pontinhos, que dele saem 1, 2, 3, 4 arestas. E tenho 2 pontinhos, ou seja, 2 vezes um pontinho, que dele saem o quê? 5 arestas. Então, vamos desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, desses 5 saem 4 arestas e desses 2 saem 5 arestas. Então, eu tenho esses 2 tipos de vértices. Totalizando quantos vértices? 7 vértices. Legal? Aí ele quer saber o seguinte. Quantas arestas e quantas faces tem esse poliedro? Galera, a gente começa pelo número de arestas. Tá mais fácil. Por quê? Existe uma relação que diz o seguinte. Presta atenção. A gente já viu a relação de aresta com face no exemplo anterior. Agora, eu vou te dar a relação de aresta com vértice, ó. Presta atenção aqui para você entender, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Número de arestas pode ser calculado assim também num poliedro euleriano, um poliedro convexo. Ó, número de vértices vezes m dividido por 2. Galera, o que é m? O que é m de mamãe? M de mamãe vai ser número de arestas por vértice. Galera, o n, lembra lá da outra fórmula? O n era número de arestas por face. Aí era F vezes m dividido por 2. Agora, ó, é V vezes m dividido por 2. Então, eu tenho essas duas relações, ó. Número de arestas pode ser F vezes m dividido por 2 quando eu estiver trabalhando com face. Ou o número de arestas pode ser o quê? V
vezes m dividido por 2 quando eu estiver trabalhando com vértice, que é o caso dessa questão, certinho? Então, para determinar o número total de arestas, é só você fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Número de vértices vezes o número de arestas por vértice dividido por 2. Legal? Então, eu tenho 5 vértices que tem 4 arestas por vértice. 1, 2, 3, 4. Então, vezes 4. Mais, eu tenho 2 vértices. Então, V igual a 2. Vezes o número de arestas por vértice, que são 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 5. Tudo isso dividido por 2. Isso vai me dar o total de quê? De arestas, que é o que ele quer, que é um dos pedidos dele, ó. Quantas arestas e quantas faces. Se eu determinar o número de arestas, eu jogo na fórmula de Euler e acho o número de faces. Então vamos lá, ó. 5 vezes 4, 20, 2 vezes 5, 10 dividido por 2. Então quem que vai ser aqui o número de arestas? 20 mais 10, 30 dividido por 2 dá quanto? 15. Então esse poliedro, ele tem 15 arestas. Legal? Então já descobri o número de arestas. Ok? Então lembrar dessas formulazinhas aí, tá, galera? Essas aqui que eu coloquei aqui no cantinho para vocês. Quando ele trabalhar com face, número de face vezes número de arestas dividido por 2. Quando ele trabalhar com vértice, número de vértices vezes o número de arestas por vértice dividido por 2. Legal. Bom, agora eu vou em busca de quem? Do número de face. E para isso eu vou aplicar quem? Relação de Euler. Quem é a relação de Euler? Para achar o número de face, eu uso o quê? V mais F menos A, que é igual a 2. Quem é o V? 7. Quem é o F? É o que eu quero. Quem é o A? 15, ó. Que é igual a 2. Presta atenção aqui comigo. Passa o menos 15 para cá somando e passa o 7 para cá subtraindo. Então vai ficar F, deixa sozinho o F. F é igual a 2 mais 15 menos 7. Ó. Então quem é o número de face? 2 mais 15, 17. Menos 7 vai dar quanto? 10. Se esse poliedro tem 10 faces, ele é chamado de decaedro. Galera, vamos entender o seguinte. Então você viu nesses dois últimos exercícios que sem essas formulazinhas aqui, ó, a gente não resolvia. Legal? Então só recapitulando, ok? Presta bastante atenção, ó. Acompanha aqui comigo. Tá vendo a caixinha, ó? Tá vendo esse vértice aqui? Dele saem 3 arestas. 1, 2, 3. Tá vendo desse aqui? Também saem 3 arestas. Ó. Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices tem essa caixinha. 8 vezes 3 dá quanto? 24. Vamos contar para ver se tem 24 arestas. Ó, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, não tem 24 arestas, tem 12. Por isso que tem que dividir por quem? Por 2, ó. Então, só para você entender. Legal? Então, isso vai ocorrer para o número de faces e para o número de quê? De vértices, tá, galera? Não esqueça disso. E aí é o seguinte, queria pedir para vocês não deixar de fazer as atividades. Porque se você não fizer as atividades, você não vai ter a noção real de como funciona isso daí. Bacana, galera? Confio em vocês. Abraço do Anibal. Até a próxima.